Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou criar aqui um input, mais um input como componente. Porque às vezes no outro vídeo que eu fiz eu criei 3 inputs aqui. Mas e se eu quiser colocar vários inputs no formulário? Aí eu preciso componentizar o input. Só que é o seguinte, para componentizar o input, eu preciso passar propriedades para ele. E eu vou mostrar aqui como nós podemos fazer isso. Eu criei um input bem básico aqui. E esse input eu quero colocar algo diferente nele. Ao invés de colocar o placeholder, eu quero quando eu clicar aqui, vai ter um label que vai estar no meio aqui. Quando eu clicar dentro do input, o label vai subir e vai ficar por cima do input, tá? Então eu já criei aqui o input. Deixa eu ver aqui o form. No. Aqui. Então eu já criei os dois aqui, o input e o input não, onde eu vou usar ele, né? Que nessa página aqui de inputs, que é a outra da aula que eu tinha dado. E esse aqui é o input. Eu criei ele bem básico, tá? Por volta tem uma div que vai envelopar esse input. Aí eu tenho o input e um label. O input, o placeholder, vai ser apenas um espaço em branco, certo? Para a gente poder usar ele aqui. Deixa eu pegar minha cola aqui. Então nesse input, vamos usar o seguinte, ó. Primeiro eu vou estilizar a parte de fora dele, beleza? Que ela vai ser relativa, porque o label vai ser absolute a posição dele, para ele poder se mover por cima do objeto. Um flex nele, um flex call. Vou salvar aqui, ele já vai ficar por baixo, certo? A gente vai estilizar ele para ele ficar por cima aqui. Agora a classe do input vai ser, se você notar aqui, eu criei junto com o input. Eu vou colocar um estilo nele também, tá? Não um ponto, só para ele não fechar ali. Então, vindo aqui, deixa eu ver se eu crio o estilo primeiro. Não, eu vou criar o input primeiro, a estilização. Vou colocar um H12, que é 48 pixels de altura. Um outline none, que eu não quero que fique outline em volta dele. Vou colocar uma borda abaixo dele, o border B. Essa borda vai ter uma cor, eu vou colocar Zinc 300, certo? Deixa eu salvar aqui para ele dar uma organizada aqui. Então Zinc 300 vai ser a cor dele quando não tiver clicado lá. Vou colocar um focus border, vou colocar um blue. Não, o blue já tá parado ali do fundo. Vou colocar um zinc também, zinc. Vou colocar zinc 100. Depois se ficar ruim a gente troca. Vou dar um enter aqui só para começar na próxima linha. Uma borda no espaço lateral de 16 pixels, que é o PX4, que ele referencia a 16 pixels, ou um rem. Aqui eu vou colocar, mas nem preciso colocar esse padding Y aqui, que é o padding na vertical. Vou deixar ali. Um text zinc
vai ser a cor do texto lá dentro. Vou colocar 500. Vou salvar. Aqui eu já tenho espaço. Vou começar a digitar. Tá vendo? Eu posso colocar um azul também aqui, mas como é que fica um Blue 500? Não. Blue 800. 900. Não, vai ser o zinc mesmo. Vou colocar um zinc 700, um pouco mais escuro. Acho que tá bom. Então eu já tenho aqui já. Vou colocar arredondar as bordas, né? Rounded. Vou colocar LG. Vai dar uma arredondada legal aqui. Eu falei um pouco maior, mas tá bom. Vou colocar um W full aqui. Aqui eu acho que eu tenho que alterar cá no page, que acho que calque, não, tô. Acho que é aqui que tá. Isso. É o container dele do form, no caso, que estava limitado apenas no conteúdo em si ali. Aqui já tá legal. Já ficou do tamanho que precisaria estar. Agora aqui. Então já tenho digitando ali. Vou estilizar o label dele. Tá? O label ele vai dar aqui e tal. Vou colocar um text white. Text white. Não, o text tem que ser text zinc. Vou deixar blue. Acho que vai ficar melhorzinho ali. Vai ficar diferente do texto digitado. Fonte medium. Salvar. Ele sumiu porque aqui o fundo é da mesma cor. Tá aqui embaixo ainda, tá vendo? Depois eu mudei para 500 ali. Aí agora ele já está completo aqui. Eu preciso estilizar ele para ele ficar no centro. E depois, quando eu clicar aqui dentro para digitar algo, ele vai subir e ficar aqui em cima. Tá? Então vem aqui no CSS. Vou colocar input. Text. Transition. Border. Call. 0.3 as easy. Isso aqui é só uma transição que ele vai fazer na borda ali para ficar bem suave. Eu poderia colocar ali ao mas nossa, bem que o outro que vai mover é só o, então não preciso não. Input label. Position absolute top 50%. É 50% em relação ao input, tá? Ele vai ficar, deixa eu salvar aqui. Ah tá, não, tem que adicionar ele aqui, ó, ao label. Eu vou ter que fazer o seguinte ali, no input, eu tenho que importar o CSS, certo? Então import styles from ponto aqui. Aí eu tenho que incorporar ele aqui agora. Como que eu faço isso?
posso fazer dessa forma aqui. Remover ali. Vamos aqui, esse aqui. O dólar, que vai referenciar, inserir uma variável aqui dentro, no caso a variável aqui do styles, certo? E após isso eu coloco o meu conteúdo, que é o... Aí aqui dentro eu coloco styles. Eu poderia colocar styles, ponto, e pegar aqui, certo? Poderia colocar dessa forma. Bom, já pegou... o meu VS Code já converteu já para pegar o conteúdo. É como se aqui dentro fosse um JSON, um array, por exemplo. Aí ele tá pegando a estilização aqui, ó. O nome o elemento da estilização que eu tô fazendo. Então ele pega individual. Se você notou ali, ele me deu a opção ali de pegar dois, né? Assim não dá. Mas se eu fizer um ponto aqui, aí eu consigo pegar o label, que foi que é o daqui, e o primeiro que eu tinha colocado lá, que era o text. No caso eu quero pegar o label. Aí eu vou salvar. Ele já apareceu aqui, tá vendo? Dentro do input. Aí agora aqui eu preciso continuar a estilização. Left um rem para dar um espaço por dentro ali. Transforme translate y menos 50%. Salvar, ele vai ficar no centro. O que é esse transforme y? Ele vai subir o label 50% do tamanho que ele está ocupando, certo? Se você notar que ele ficou bem na base, certo? Mas o input, onde eu edito, está lá em cima, tá vendo? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai subir 50% o tamanho ali do label, certo? Então ele subiu 50%. Eu vou colocar agora uma transition ao 0.3s easy. Posso colocar easy out também, tá? O easy out ele vai fazer o efeito tanto para quando você entra no componente quanto você sai. Ele vai fazer ele vai fazer essa transição ali dentro. Agora dentro do CSS que eu preciso fazer tipo uma condição, tá? Então eu posso fazer uma condição ali. Ele tá até sugerindo algo aqui, mas não tem nada a ver, tá? Aqui ele tá sugerindo que quando eu der o focus aqui dentro, aí eu pegue o input label e adicione algo. Mas aqui no caso eu vou aceitar esse aqui. Só que ao invés de eu adicionar o próximo seletor ali, né? Eu vou colocar aqui esse carinha aqui, certo? Então ele vai fazer tipo uma condição ali dentro. Que quando o input text estiver com foco, né? O foco aqui, o focus, aí ele vai executar algo no label, certo? Então ele vai executar, ele vai pegar as propriedades do label e vai adicionar algo. É como se lá aquele media query de tamanho de tela, que você coloca a estilização, mas aí você fala, não, se a tela tiver desse tamanho, faça isso. Você substitui propriedades. Aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar, quando o input text estiver com esse foco, aí ele vai substituir propriedades do input label aqui, ó, que é o label que está aqui dentro, certo?
Então, continuando. Aí ele vai fazer isso aqui. Eu vou pegar o input text. Dá um 2 pontos. Que ele vai fazer a condição. Se tiver selecionado no focus ou não. Tá? Not. Aí aqui dentro eu vou pegar o placeholder. Eu não lembro para que esse placeholder show. Placeholder show. Eu não lembro exatamente ali. Mas o placeholder precisa estar inativo, vazio do jeito que eu deixei aqui. Aqui tá sem nada. E no input também ele precisa estar vazio. Porque senão fica uma coisa substituindo a outra, ó. Tá vendo? Você não consegue ver o label direito. Você tá vendo um sobreposto ao outro. Então você tem que deixar vazio. Salvar. Aí aqui eu vou colocar esse carinha de novo aqui. Aí vai ser um input label que vai receber as propriedades, as novas propriedades. Ele vai ser top 0, não vai ser mais 50%. Ele vai ter uma cor, vou colocar branco, porque ele vai ficar em cima do azul. Então é ideal que fique branquinho. Vou mudar o left dele para 0. Porque para ele não ficar só subir, ele vai subir para a esquerda. O font size eu não vou mexer, vou deixar de que tá. E eu quero que ele faça um transform, um translate y de 24 pixels. Eu acho que dá ali 24 pixels, que é 48. Vou salvar. Não aconteceu nada, mas quando eu clicar, pera aí. Tá. Eu tenho que adicionar esse carinha aqui lá também, ó, no meu input. Ali na estilização do input. Cadê ele aqui? Aqui na estilização do input eu preciso adicionar, igual eu adicionei no label ali, aqui embaixo, tá vendo? Vou recortar esse aqui. Aqui, abrir as reticências. Não lembro o nome dessas setinhas aí. Aí vou colocar o dólar styles ponto input text. Aí depois dele aqui eu coloco o resto da minha estilização. Vou salvar. Agora deu certo. Viu? Eu deixei label aqui porque tá label aqui, certo? Aí eu posso passar agora uma tipagem, porque eu vou passar propriedades para esse input. Aí que eu faço isso, ó. Interface input props. Detalhe, se eu pegar o input aqui e pegar do HTML, mas não tem input props direto, não. Que em alguns casos, às vezes tem no HTML, na tipagem do HTML, ele tem o mesmo nome ali. Então, ideal, se eu tiver, eu mudo o nome da minha interface. Mas como não tem, eu vou deixar assim mesmo. Aí eu vou estender ela, porque eu preciso pegar todas as propriedades do HTML. Do input, né? Input, HTML Attributes, que vai importar do React, certo? E dentro dele, eu vou adicionar a tipagem do elemento que eu preciso. HTML input element. Eu vou abrir aqui. Aí o que eu vou passar de propriedades para esse input? Eu preciso passar o label, porque o label que vai mudar no decorrer do processo ali. Então eu vou passar aqui o label 2 pontos string. Eu gosto de deixar, como eu vou passar essa propriedade, apenas uma propriedade, e não é propriedade obrigatória,
Porque se eu quiser usar o input sem esse label, certo? Aí eu vou deixar ele como opcional. Aí eu vou pegar esse carinha aqui, vou colocar aqui. Aí vai ser label. 2 pontos. Input. Aí eu vou pegar ele aqui e passar ele aqui embaixo. Como já está aqui o mesmo nome, eu só vou fazer isso. Ele sumiu daqui. Aí se eu vier aqui no meu input aqui, label, aí eu vou colocar aqui nome, salvar, tá ali. Eu vou mudar aqui. Eu tinha deixado o 500 lá, né? O 200. Deixei esse azulzinho. Tá vendo como é que ficou legal? Como se você estivesse vendo o movimento que ele está fazendo. Que é aquele transition. Aqui, cadê ele? Tá vendo o transition da borda? E a borda não tá aparecendo. Mas tá bom. No caso o label aqui, ó, 0,3 segundos. Ou 300 milissegundos, né? Isso aqui dá para fazer no Tailwind direto, tá? Eu não pesquisei como que faz, não. Então achei melhor já... Que é poucas linhas. Então... eu fiz por aqui mesmo. Mas dá para fazer isso aqui no Tailwind, tá? Então você tem que ir lá, que no Tailwind ele tem basicamente todas as propriedades que o CSS disponibiliza. Então ele tem essa opção. Então voltando aqui. A questão do input lá do outro que a gente tinha feito. Tá do mesmo processo aqui. Deixa eu ver se eu... Acho que eu copiei ele aqui. Deixa eu pegar aqui o... Vou copiar todo o conteúdo aqui. E voltar aqui. Salvar. Ao label, nome. O name dele. Deixar name mesmo. Eu não preciso passar esse aqui. Eu não preciso passar aqui o type não, tá? Se eu deixar ele vai estar o padrão dele é text, né? Então o type ali, o padrão é text. Mas se eu quiser senha, eu tenho que colocar password. Se eu quiser e-mail, eu tenho que colocar e-mail aqui o type, certo? Vamos seguir a linha do que estava antes, né? Vou colocar aqui e-mail, certo? E-mail e aqui deixar e-mail, salvar, certo? Então já tem o formato ali do e-mail. Posso colocar obrigatório porque ele está passando todas as propriedades do HTML, do input. Quando eu faço essa extensão aqui, ó, eu estou pegando tudo que o input disponibiliza. Então eu estou colocando aqui. Beleza? Deixa eu colocar mais um campo. Só para a gente finalizar aqui. Duplicar esse aqui. Então era e-mail. Senha. Tá portuguesado. Então vou colocar e-mail, senha. Password no nome, né? Essa notificação que aparece por cima ali, eu vi o Diego uma vez da Rocket, ele desativou essa opção de quando você começar a digitar aqui aparece essa janela preta do lado, que às vezes atrapalha, sem ficar fechando. Ela ajuda em alguns momentos, mas na maioria das vezes ela atrapalha. Então é bom você ocultar ela e usar quando for necessário. Password. O password default value aqui. Aí tô pegando aqui tal password. Beleza? Então aqui ele segue o mesmo padrão. Porque não foi.
que ele não foi? Password type. Eu vou ter que passar o type para ele. Estranho. Aqui eu posso colocar um gap maior, como de 6, colocar 8. 8 fica melhor. Acho que tem que passar o type aqui. Não sei se é isso mesmo. Type. 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 Eita. Type. Type. Ou text. Ah, isso mesmo. Tem que passar o type para ele. Vendo? Não tava dando erro, mas aqui eu tive que passar o type. O bem engraçado é que o onChange e o default value ele tá passando normal. Aí aqui não tem placeholder. O placeholder ele não passou também. Engraçado. Deve ter faltado alguma coisa a mais pra passar ali. Mas aqui já dá o proposto já, certo? adelino@email.com. E-mail. Vamos ver se está funcionando. Ah, tá, o submit não tá funcionando. Eu vou só fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar use effect. Aqui vai monitorar o input, que é o meu objeto. E aqui eu vou dar um console.log no meu objeto. Certo? Salvar a senha não, né? Adelino. Ai. Porque você não foi? Faltou algo aqui. Set inputs. Update input. Só que não tá passando um change também? Vamos descobrir. On change. O onChange, ele, se eu não souber a tipagem dele, é só vir aqui e cadê? Esse aqui, ó, onChange, posso copiar, aí venho aqui, importo. Aí, beleza. Aí eu passo ele aqui. Salvar. E-mail. Agora foi, viu? Ah, eu esqueci por quê. Que eu tô usando o default value, acho que tinha que usar value, por isso que tava. Esse é isso mesmo.
Deixa eu comentar aqui. Tira ele aqui. Salvar. Aí se usar Valley ao invés de Default Valley. Mas não foi não. Tá com motivo ali. Mas aqui já dá pra usar já, certo? Mesmo precisando passar a propriedade. Então espero que tenha gostado aí. Foi algo simples essa demonstração aqui do que a gente pode fazer no caso dos inputs, né? Ou outros componentes, pode ser botões. Então tudo você pode criar e passar essas propriedades de acordo com o que você precisar. A questão aqui do styles que eu adicional aqui, se você olhar no Tailwind lá na documentação, você vai encontrar como fazer isso aqui totalmente no Tailwind, tá? Eu só fiz ali direto aqui no arquivo porque eu achei mais rápido. E como é apenas algumas linhas, né? Chegou 18 linhas no máximo de código. Então não vi dificuldade de fazer, porque só tá usando esse componente aqui, tá? Qualquer dúvida que você tiver aí, pode perguntar aí, tá bom? E espero que tenha gostado da aula. Se tiver alguma sugestão também, é muito bem-vinda. Porque às vezes eu vejo algumas coisas que eu estou fazendo no dia a dia no serviço e falo assim, eu podia criar um vídeo disso aqui, isso aqui é legal. Porque às vezes eu pesquisei para poder resolver aquilo ali. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode mandar, que eu vou dar uma olhada e de repente faço um vídeo relacionado à sua dúvida ali. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido aí a esse vídeo. E até uma próxima aí, se Deus quiser. Beleza? Até mais. Fique com Deus.